toda a criação, e aqui você pode ver que ele define a criação do que é visível para o ser humano. Aqui, por exemplo, o texto é escrito com base no que Moisés via. Aqui Moisés não fala de galáxias, aqui Moisés não fala de coisas que se podem ver na expansão do universo. Então prestem atenção, nós precisamos entender o contexto. Hoje, nós temos a tecnologia para saber que existem outras galáxias, que existem buracos negros, que existem outras estrelas muito maiores que o nosso Sol. Nós sabemos que existem outros planetas e que há sim, talvez, possibilidade de ter outros planetas nessa imensidão do universo que podem ter vida. Mas o que acontece aqui? Vocês precisam entender que Moisés foi inspirado por Deus para escrever a criação com base no que ele via, no que ele tinha ali de conhecimento. Então, sempre que vocês forem ler a Bíblia, vocês precisam levar em consideração que nós temos a inspiração divina aliada à capacidade daquele ser humano que está escrevendo. Então, quando você vê a leitura de Gênesis, você entende que aqui, figurativamente, cada etapa foi feita para nos deixar uma lição, uma moralidade de como nós devemos levar a nossa vida. Então, toda a Bíblia, ela é uma forma de nos mostrar algo que cabe na nossa compreensão e, ao mesmo tempo, nos ensinar a fazer algo ou a não fazer algo, a acreditar em algo ou a não acreditar em algo. Então, vamos lá. Quem que escreveu? Moisés. Moisés, ele tinha acesso a telescópios igual nós temos? A tecnologias, a satélites? Não. Moisés, ele viu o quê? Moisés, ele via a terra, as águas, ele viu o céu, ele viu os animais, ele viu o sol, a lua e as estrelas. Ponto. Então, o que ele narra aqui? Que Deus criou o céu, a terra, a luz, o sol, a lua, as estrelas, os animais, as águas e o homem, ponto. Entendeu? Então, depois, agora, nós estamos descobrindo muitas outras coisas que existem fora desta realidade à qual Moisés estava exposto. A questão é, nós precisamos levar em consideração o texto bíblico referente ao que aquele homem vivia, ao lugar que ele vivia, ao que ele tinha acesso, ok? Até porque a Torá, que é a escritura do Pentateuco, que é os primeiros livros da Bíblia, eles foram referência para homens que não tinham tecnologia nenhuma durante muito tempo. Então agora eles são referências para uma era de pessoas que têm acesso à tecnologia. Então, ó, primeiro Deus criou os céus e a terra. O que é céu e terra aqui? Céu e terra aqui para a gente, agora a gente entende que é o planeta que nós vivemos e é a atmosfera que nós vemos. Nós sabemos que além desse céu azul e desta noite, esse céu estrelado, escuro que nós vemos, além dessas nuvens, existe um universo cheio de galáxias, cheio de buracos negros, cheio de coisas. Mas para Moisés, naquele momento, ele só sabia que existia um céu azul, uma noite estrelada, nuvens, o sol e a lua e as estrelas. Ponto, ele não tinha acesso a mais nada. Então aqui, o que Moisés retrata? Deus criou os céus e a terra para nós, com o nosso entendimento, com a nossa tecnologia, é para estabelecer que, para hoje, nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Deus criou o universo. Deus criou todas as galáxias, Deus criou todos os planetas, todas as estrelas. Deus criou todos os buracos negros, Deus criou tudo. Mas hoje nós temos esse conhecimento, Moisés não tinha, ok? Aí nós vemos, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui então fica pré-estabelecido que o nosso planeta, em determinado momento, não tinha uma forma definida. Não tinha capacidade de ter vida. Entendeu? Então, tudo isso é figurativo. Tudo isso é figurativo. Então, assim, ó, aí Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Aqui você pode ver que o Senhor cria o sol depois. Que o Senhor cria o sol depois. Aqui, este haja luz, tudo indica que é a questão que aponta realmente para Jesus. Quem é a luz do mundo? Jesus. Então, o haja luz e Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão, é porque Jesus é a luz do mundo. Jesus, ele é o que contrasta com a escuridão, com o caos, com uma terra sem forma e vazia. Então, aqui, presta atenção. A gente tem que tirar o entendimento exatamente deste ponto, do ponto em que Moisés estava, da necessidade humana daquele contexto, e como isso vai corresponder com a nossa necessidade agora, diante das informações que nós temos. Entendeu? E chamou, então, luz de dia e escuridão de noite. E formou-se, então, o primeiro dia. E aí, o Senhor separa as águas, monta o firmamento, e aí ele chama esse firmamento de céu.
Ou seja, tudo indica que é essa atmosfera que nós temos, que impede, muitas vezes, de nós sermos atingidos por meteoros, pelas coisas, entendeu? Que barra o poder do calor, do sol, entendeu? Então, presta atenção. Aí ele faz esse firmamento, faz o dia e a noite, no segundo dia, e aí ele separa a terra seca e as águas, e fica satisfeito. Aí ele produz as vegetações, plantas, espécies, animais, faz brotar a vegetação e fica satisfeito no terceiro dia. Aí depois ele faz o quê? Ele faz as luzes. Aí, presta atenção. Aqui não faz sentido na ciência, na lógica. Por quê? Precisa do sol para ter a vida. Precisa do sol para ter as plantas. Entendeu? Então, e foi assim que ele colocou o firmamento para iluminar a terra, para determinar o dia e a noite, ficou satisfeito. Depois Deus disse que as águas enchem de peixe. Aí aqui nós já temos a atmosfera, nós já temos o sol, nós já temos a lua, nós já temos as plantas, e agora começa a criação dos animais. Ele abençoou as criaturas e mandou elas se multiplicarem, ok? E aí produziu seres viventes, os animais selvagens e domésticos, ok? E aí ficou satisfeito. Aí, depois que Deus fez tudo, ele foi e cria o ser humano à sua imagem e semelhança. E entrega, então, o domínio da terra para o homem, para que ele domine sobre os animais e sobre todo o tipo de planta, todas as coisas. Cria, então, o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, os abençoa, pede para que eles se multipliquem e dominem sobre a terra. E ele entregou tudo ao Senhor, o Senhor entregou tudo para eles. E aí, no sexto dia, Deus finaliza a criação, segundo o texto, e fica muito satisfeito. Aí nós sabemos que quando a gente vai para Gênesis 2, que é a conclusão, no sétimo dia o Senhor descansa. O Senhor descansa porque ele ficou muito satisfeito com a criação, ele ficou muito satisfeito com tudo que ele tinha feito. Aí a questão é como que nós lidamos com este texto, tá? Eu sempre gosto de trazer uma aplicação prática para as nossas vidas, tá? Porque nós podemos debater aqui muitas questões. Nós podemos debater se o texto é literal, se o texto é figurativo, nós podemos debater se é um texto poético, nós podemos debater a relação da ciência em relação a isso. Eu acredito sim que este processo ocorreu, sim, através de milhões, bilhões de anos. A formação de todas as coisas. Cientificamente, nós sabemos que o universo tem uma infinidade de bilhões de anos aí, não sei quantos anos tem. Então, nós sabemos que, diante da ciência, diante de tudo que nós vemos hoje, a questão é muito mais ampla, muito mais complexa e muito maior do que a gente sabe. A questão é, vamos pegar o texto bíblico. Então, primeira coisa, nós temos que separar, quando a gente vai ler o texto bíblico, do contexto da época, do contexto que nós estamos, ok? Então, nós vamos aplicar como se nós estivéssemos na pele de Moisés, escrevendo o texto bíblico inspirado pelo Espírito Santo. Você pode ver que, diferente de João, na ilha de Patmos, escrevendo Apocalipse, o Senhor não dá para Moisés além do necessário do que ele já está vendo. Ele não inspira Moisés além do necessário. Já na ilha de Patmos, em Apocalipse, João já começa a ver umas coisas que ele não entende. E nós podemos ver que a revelação de Apocalipse, ela já é muito mais coerente com alguém que está vendo algo que só pode ser compreendido agora. Ok? Então, o texto bíblico, ele vai trazer um pouco de confusão na nossa mente, por causa da diferença de época, de lugar, de cultura e a influência do homem que está escrevendo aquela narrativa. Ok? Então nós precisamos entender que Deus, ele é um Deus que se move através dos homens sem retirar a particularidade de cada homem que ele usa. Então quando o Senhor ele for usar eu e você para algo, assim como ele usou os homens da Bíblia, ele vai levar em consideração a nossa particularidade, as nossas peculiaridades, tá? Então vocês podem observar no texto bíblico que cada um vai ter uma forma de escrever, que cada homem, ele realmente não, Deus não tirou a mão humana ali, ele inspirou os homens a escrever. Então, quando a gente olha para Gênesis, o que nós observamos? Que Deus, ele é um Deus que cria as coisas do nada, tá? Então, depois que Deus fez tudo isso, prestem atenção, ó, depois que Deus fez tudo isso, quando Deus, ele vem aqui e fala, Deus, no princípio não tinha nada, e Deus criou os céus e a terra, ou seja, Deus criou o universo. A partir deste ponto, ele passa, então, a criar as coisas a partir de algo. Então, existe um momento que tudo é criado do nada, porque foi Deus que criou. Quem tem capacidade de criar algo do nada? Só Deus. Eu e você não temos capacidade de criar algo do nada. Tudo que o ser humano cria, ele vem a partir de algum outro elemento.
E aí Deus ele faz isso somente uma vez e depois tudo o que ele cria, ele começa a retirar algum elemento daquilo. Então como que ele criou os homens? Ele criou os homens a partir do pó da terra. Então tudo o que ele vem, como é que ele criou a mulher? Ele criou a mulher a partir do homem. Então o Senhor ele tem essa dinâmica. Então presta atenção. O Senhor ele é o único que é capaz de criar vida, criar elementos do nada. E depois ele trabalha dentro dos elementos que ele criou. E qual que é a imagem e semelhança que nós temos de Deus? De criar as coisas a partir de outros elementos. Então, este celular, o homem criou este celular, ok? Porém, ele não criou do nada. Ele pegou elementos que já existem, organizou, reformulou, estudou e criou o celular. Este óculos, ele foi criado pelo homem, mas ele não foi criado do nada. Este microfone, então tudo. Eu fui criada por Deus, mas eu não fui criada do nada. Deus usou os gametas do meu pai e da minha mãe para me gerar. Então prestem atenção. O que é a imagem e semelhança de Deus em nós? A capacidade de criar as coisas a partir de outras. Os animais não têm essa capacidade. O que os animais fazem? Os animais só respondem a estímulos. Os animais, eles utilizam o que ele tem, ele não cria nada. Ele somente utiliza os recursos que ele tem ali. Nós temos a capacidade de criação. Diante disso, o Senhor entrega o domínio da terra para nós, para que a gente passe a dominar sobre os animais que não têm essa capacidade criativa que nós temos, e também para que a gente se multiplique. Mas qual que é o principal objetivo de Deus a criar o homem? Relacionamento. Relacionamento. Por que o Senhor criou a gente, a imagem e semelhança dele? Para que a gente tenha consciência e capacidade de se relacionar com ele. Diferente, por que você com um bichinho de estimação não é o suficiente para suprir a sua necessidade de relacionamento? Porque o bichinho ele não atende a algumas necessidades que a gente tem. A gente ama os nossos cachorrinhos, ama os nossos gatinhos, mas nós buscamos outros seres humanos para nos relacionar. Nós buscamos a complexidade do ser humano para se relacionar. Então nós nos casamos, nós temos os nossos pais, nós temos os nossos filhos, nós temos os nossos amigos. Então Deus ele cria o homem com uma capacidade maior de relacionar-se com ele. Outra coisa importante, Deus ele cria o homem e coloca o homem neste paraíso. Aqui, o que está descrevendo? Está descrevendo que Deus criou um lugar perfeito para o homem habitar, que atende todas as necessidades do homem. Mas Deus também coloca uma porta de saída. Por quê? Não importa se eu coloque você num paraíso, se eu coloque você no lugar mais maravilhoso do mundo, se eu não deixar uma porta de saída, eu estou te prendendo. E como nós vemos aqui, no princípio, Deus criou as coisas e era tudo escuridão. E ele disse, haja luz. O haja luz, ele está em letra maiúscula. Esta luz se chama Jesus Cristo. É o filho primogênito dele, o primogênito que ele criou. Então, ali é onde separa a luz da escuridão. Então, o Senhor criou o homem dentro desta luz. Por isso que nós temos que voltar através de Jesus. Porque este lugar em que nós somos criados foi na luz. Foi nesta luz que ele criou, que separou as trevas. Então, quando você escolhe a porta de saída do paraíso para com Deus, que foi o que a humanidade fez, eles se escolheram sair da luz e ir para as trevas. E precisa-se de uma saída, tá? Não importa se eu te coloque num resort, com tudo que você tem direito. Se eu não colocar uma porta de saída, eu estou te prendendo. E Deus não é um Deus de prisão. Assim como ele deu liberdade para os anjos, ele também deu liberdade para o homem escolher, tá bom? Então Deus criou todas as coisas. Outro princípio importante que nós precisamos entender aqui é que Deus faz as coisas com ordem. Deus faz as coisas com ordem, então ele separa cada dia para fazer algo e ele contempla. Ele contempla e depois o que o Senhor faz, ele descansa, entendeu? E aí então foi concluída toda a criação e tudo o que existe. Ali então o Senhor já criou todas as coisas. A partir deste ponto, tudo que vai ser criado, então, não parte do nada. Parte de algum outro elemento que já existe. E no 7º dia, Deus terminou e descansou. Abençoou o descanso e declarou o 7º dia santo. E descansou de toda a sua criação. Ó, nós sabemos que o texto bíblico, ele nos mostra ao longo da leitura, que Deus é um Deus que não se cansa. Ele é todo poderoso, ele não se cansa.
Deus não precisaria do descanso. Por que que Deus descansa? Porque ele precisa, tudo o que Deus fala, ele faz, e tudo o que ele faz, ele falou. Então, ele quer que a gente descanse. Ele nos criou com a necessidade do descanso. Por isso ele descansou. Por isso ele santificou. A questão é, essa questão do descanso, presta atenção. Ó, o Senhor terminou a sua obra e descansou. Ele acabou de fazer o trabalho, ele contemplou, ele se satisfez com a obra dele, abençoou o descanso enquanto ele descansava e declarou santo. O que acontece? Isso aqui é regra. É regra, é mandamento, mas é um mandamento que o nosso próprio corpo obriga a gente a cumprir. O que está acontecendo? E é uma coisa que eu venho trabalhando há algum tempo. Um ataque maligno recorrente e poderosíssimo que ocorre contra nós agora é no descanso. Vocês sabiam que descanso é arma de guerra nas nossas mãos? Você sabia que deixar de descansar, de contemplar e de separar o momento de contemplação das obras que nós fazemos, que não fazer isso é algo gravíssimo diante do mundo espiritual? Porque a gente muitas vezes categoriza pecado como somente coisas graves. Mas nós esquecemos que existem chaves na Bíblia que, se a gente não ler, não compreender e não contemplar, nós ficamos reféns de prisões terríveis. Quando eu vi que eu não descansava e que o meu descanso ele era totalmente afetado por elementos como redes sociais, estímulos na internet ou na televisão, e que eu não contemplava as coisas, eu não descansava. E o inimigo que nós temos, ele faz de tudo para a gente não descansar. Ele faz de tudo para que o nosso cérebro não desligue. Ele faz de tudo para que a gente não pare. Ele faz da produtividade excessiva algo bom. Trabalha enquanto eles dormem. Produza incansavelmente. Este movimento constante de consumismo, de eu tenho que ter mais, por isso eu tenho que trabalhar mais, por isso eu tenho que fazer mais, eu tenho que acordar 5 horas da manhã e dormir 10 horas da noite, e eu tenho que ter feito tudo, trabalhado, treinado, limpado, feito, acontecido. Isto é uma amarra maligna para a nossa geração. Uma amarra maligna porque não deixa a gente descansar. O que o inimigo fez? Ele deu um jeito de fazer o descanso parecer algo ruim. Ele deixou o descanso sagrado de Deus, a contemplação que Deus nos presenteou, que é o descanso, ele deixou como algo ruim. Ele faz a gente se culpar por descansar. A gente para descansar, a gente lembra que tem coisa esperando para ser feita. As mulheres, elas param para descansar, elas sempre estão pensando que tem alguma coisa para fazer para os filhos, alguma coisa para fazer na casa. Nós não descansamos. E isso é extremamente importante, tá? Então, queridos, o descanso aqui, já no início da palavra de Deus, ele é sagrado. Ele é um elemento sagrado. Então, assim, muitos de nós hoje já não descansamos mais num dia específico, igual ocorria com o povo judeu. Quando a gente vai olhar lá em Êxodo e ver a saída do povo judeu do Egito para o deserto, e nós vemos a gravidade do dano que foi feito em relação ao descanso, por isso que o Senhor santificou o sábado, por isso que era apedrejado quem não cumpria a lei de guardar o sábado. Era uma regra clara, não pode fazer nada. Por quê? O povo saiu do Egito aprendendo a trabalhar 7 dias por semana, sem descanso, sem contemplação, e aprendeu a não adorar a Deus. Hoje nós sabemos que o nosso descanso é em Cristo Jesus. Nós descansamos hoje numa pessoa. Qual que é o problema? Nós não descansamos nem no dia e nem em Cristo. Nós não temos descanso, tá? Então, quando você entende esse princípio do descanso, é assustador quando você percebe a prisão que você está. Então, vamos continuar. Então, o Senhor descansou, e esta é a história da origem dos céus e da terra. Ó, presta atenção. Esta é a história da origem do céu e da terra. O Senhor está fazendo questão de contar a história das galáxias? Não. O Senhor faz questão de contar a história do universo inteiro? Não. O Senhor faz questão de contar a história de outras criações? Não. Aqui o Senhor está fazendo exclusivamente questão de contar a história do nosso planeta, do nosso céu, das estrelas e dos astros que a gente vê e do que a gente está contemplando. É a história da nossa criação e da criação de tudo o que Deus nos deu, ok? Aí, olha que engraçado, presta atenção como que o texto ele é complexo. Ó. Aqui fala que ele mandou a terra produzir vegetação. E aqui fala que não tinha ainda vegetação. Porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra.
e não havia ainda seres humanos para cultivar a terra, mas o vapor da água subia e irrigava a superfície do sol. Então, Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou as narinas do fogo. Então, você vê que o Gênesis 2 não é uma continuação do Gênesis 1. É uma nova forma de explicar. Presta atenção. Gênesis 1, ele vai narrar de uma maneira. Gênesis 2, ele já vai narrar de outra forma. Então, Gênesis 1 foi explicando a ordem dos dias. Agora ele já fala assim, ó, ainda não havia vegetação nem semente brotando sobre a terra e o Senhor não tinha feito chover, somente subiu um vapor de água e irrigava a superfície do solo. Aí então o Senhor fez o corpo humano do pó da terra e soprou seu fôlego de vida em suas narinas e fez um ser vivo. Plantou o Senhor também um jardim, que era o Éden, para os lados do Oriente, e nesse jardim colocou o homem. Então o Senhor fez brotar toda espécie de árvores lindas e frutas e boas para alimento. E no centro está a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Então, ó, Gênesis 1. Gênesis 1, ele explica a questão dos dias. Gênesis 2, ele já volta de novo. Ele não é uma continuação. Ele volta de novo e explica em detalhes. Tá? E explica em detalhes. O André, então é isso que eu estou te dizendo, André. É isso que eu estou te dizendo. Nós precisamos entender que esse texto ele foi escrito por Moisés. E Moisés não tinha os estudos científicos, ok? Então, quando você vai contar uma história, você tem que analisar para quem você está contando, para que tipo de pessoas. Por exemplo, vamos supor que Deus entregasse para Moisés a evolução do universo, as teorias dos cientistas, os bilhões de anos necessários para a evolução dos planetas e das estrelas. Adiantaria para a intenção de Deus aqui? Deus descarta isso? Não. Deus não descarta isso. Em momento nenhum, Deus está falando contra a ciência. Em momento nenhum, a Bíblia está negando a existência da evolução que ocorreu através do passar dos bilhões de anos do universo. Em momento nenhum, a Bíblia nega isso. A Bíblia está tentando explicar algo para um povo que não tinha acesso à tecnologia. Eu falei já, a Bíblia ela está tentando ensinar algo para um povo que só via o sol e a lua e não sabia o que era aquilo. Um povo que via pontinhos brilhantes no céu de noite não sabia o que era aquilo. Um povo que habitava nesta terra e não tinha acesso a mais nada. Eles sobreviviam. Se a gente for avaliar as escrituras dentro do contexto científico, com o que a gente hoje tem que levar em consideração a época em que o texto foi escrito e para o que objetivo ele foi escrito, nós vamos ficar batendo cabeça. Nós precisamos ser mais inteligentes para entender o que o texto está querendo dizer, para quem ele está querendo dizer e qual é o objetivo do texto. O texto bíblico nunca foi para comprovar a ciência. E ele não descarta a ciência. E a ciência, sendo comprovada hoje, não desmerece o texto, porque o texto tem contexto, o texto tem alguém a ser lido, o texto tem um objetivo. O objetivo do texto não é explicar a ciência. Então, assim, depois que eu entendi isso, meus olhos foram abertos e eu compreendi o quão a gente é tolo em não entender o objetivo do texto. Você tem que abrir o texto e ler o texto e entender o porquê que ele foi escrito. E entender que ele não desmerece o restante. Então, assim, para mim, é uma tolice, e eu sempre fui muito tola neste ponto. Eu sempre fui muito tola neste ponto. Tchau, pessoal, tchau, Humberto, quem tá saindo. Em achar que a Bíblia tem que provar a ciência. Eu não entendi o objetivo da Bíblia. Eu não entendi o porquê que ela foi escrita, em que contexto ela foi escrita. Hoje, entendendo, eu vejo exatamente o porquê que ela foi escrita, em que contexto, para quem. E pelo contrário, hoje eu olho para toda a ciência, para tudo que os cientistas estão descobrindo em relação ao universo, e eu vejo que esse Deus, ele é muito maior do que a nossa compreensão e muito misericordioso com as pequenas criaturas que habitam neste pequeno planeta, nessa pequena galáxia. Entenderam? Então, vamos avaliar o texto de forma inteligente, tá bom? Entendendo o que está escrito, para quem está escrito, qual que é o objetivo dele, tá? Vamos descartar o fato do texto querer comprovar a ciência que está sendo descoberta agora no século XX, no século XXI. Esse texto ele foi escrito por Moisés há milhões de anos atrás, ok? Para o povo que estava, né? Enfim, eles ainda estavam vivendo de forma primitiva, praticamente, tá, queridos? Então, vamos considerar isso, tá? Não sou adventista. Eu congrego numa igreja batista, tá? Então, o Senhor fez o jardim, tá? O jardim, tudo indica que, pelo jeito, o jardim era um local aqui na Terra. Eles têm até, não sei se é na Turquia, que eles imaginam que foi estabelecido o Jardim do Éden, mas depois foi separado, tá?
Aqui nós tínhamos integrados, então, o plano espiritual celestial e o plano físico que nós estamos aqui, tá? Vamos ver depois que vai haver uma separação. Eu vou explicar para vocês, tá bom? Ó, presta atenção. No meio do jardim atravessava um rio, irrigando tudo, dividindo depois em 4 braços. Um destes braços era o rio Pison, que atravessava toda a terra. Na região existia ouro. Este ouro era de fina qualidade. Lá também existiam pedras preciosas, pedras de ônix. O segundo braço percorria toda a terra. O terceiro braço era o rio Tigre, que corria pela Síria. E o quarto braço era o rio Eufrates. Então aqui ele está explicando dos rios. Isso tem importância? Tem. Sei explicar para vocês agora? Não. Fiquei curiosa para entender a dinâmica desses rios, tá? Mas eu vou lendo com vocês conforme o entendimento que eu tenho e do que eu tenho para ensinar para vocês, tá? Então o Senhor Deus colocou o homem no meio do jardim para cuidar e cultivar o jardim. E deu-lhe o seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morrerá. E aí depois Deus viu que não era bom que o homem ficasse sozinho, e falou que ia fazer uma companheira, uma auxiliadora que o correspondesse. Então, depois que Deus formou a terra, todas as espécies de animais, Deus trouxe o homem para ver o nome que daria a eles. O homem nomeou todos os animais domésticos, aves do céu, animais selvagens, mas o homem não encontrou a companheira que lhe correspondesse. Então, Deus já tinha visto isso. O homem, então, define o nome dos animais, consegue contemplar toda a criação, mas não encontra alguém que corresponda a ele. Eu falei para vocês a necessidade de relacionamento. O Senhor criou o homem e a mulher com uma necessidade relacional entre nós e criou-nos com uma necessidade relacional para com Deus. Então, esse vazio existencial que nós sentimos, essa falta de sentido, essa questão de a gente buscar e não encontrar, é porque nós somos criados para se relacionar com Deus. Assim como um ser humano isolado padece, nós, sem Deus, estamos padecendo, tá? Porque os animais não são o suficiente para sustentar nossas relações. E nem nós uns com os outros. Por que nós estamos rodeados de relacionamentos e ainda continuamos perdidos? Ainda continuamos vazios? Ainda continuamos sem sentido? Ainda a nossa vida não corresponde às nossas necessidades? Por quê? Está faltando esse relacionamento com Deus. Tá? Então o Senhor fez o homem cair num sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou uma costela dele e fechou o lugar que ficava a costela. Desta costela o Senhor Deus fez a mulher e levou ao homem. Então o homem disse: esta sim é parte dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Esta é a razão pela qual o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Ambos, o homem e a mulher, estavam nus e não sentiam vergonha. Então o Senhor, ele atendeu a todas as necessidades do homem. Ele atendeu a necessidade do homem de alimento, ele deu ao homem o governo sobre os animais, sobre o jardim. Aqui é importante ver que o Senhor colocou o homem no jardim. Ou seja, existe sim um lugar fora desse jardim. A árvore da vida. A árvore da vida é mais um apontamento para Cristo. Ele é o que nos dá a vida. Então a árvore da vida ali, o homem poderia comer dela porque o homem era eterno. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal era... O fruto ali era o pecado, era descobrir o que está além do que Deus quis mostrar. Comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, contemplando o que Deus escondeu do homem, então, ali está a porta de saída. Claro que era. Mas a gente vai ver agora. Ainda não aconteceu a queda. Aqui o homem era eterno. Ele podia comer da árvore da vida livremente. O Senhor fala: você pode comer da árvore de todas as árvores, menos do conhecimento do bem e do mal. Por que o Senhor expulsa o homem do Éden depois? Porque ele não pode comer da árvore da vida. Ele não pode ser eterno conhecendo o mal. Porque senão o homem seria eterno conhecendo o mal. Você imagina se todos os homens fossem eternos? Exatamente. Mas o homem ali era eterno. O único conceito que faz o homem morrer é o conhecimento do bem e do mal. É comer do fruto maligno. Então, presta atenção. Vamos ler, então. Vamos para o texto, tá? Vamos lá, Gênesis 3. Aí tá. Então aqui está tudo certo. Maravilhoso, ó. Lindo. Ali nós temos, então, a criação, os animais, os frutos, o homem no jardim. O homem ficava nu e não tinha vergonha. Por que o homem ficava nu e não tinha vergonha? Porque o que mais
trazia a atenção do homem, para quem o homem olhava, o que deixava o homem contemplar, o que o homem contemplava era a Deus. Era a Deus. Então, o que significa nudez aqui, queridos? Especificamente, é fraqueza. A fraqueza, as limitações. Então, se você contemplar a Deus, você não tem tempo de contemplar as suas fraquezas e as suas limitações. É só o conhecimento do mal que pode trazer para você essa dimensão do tamanho da nossa fraqueza, da nossa limitação. Como nós não conhecíamos o mal, nós olhávamos para nós e não via. Então, por isso que quando um homem e uma mulher ficam nus, isso traz muita vergonha. Muita vergonha. Alguém aqui já imaginou ficar nu diante de pessoas que você não conhece, diante de uma multidão? É extremamente vergonhoso, porque você se sente exposto. As suas fraquezas estão expostas. Nessa questão, o que acontece? Quando o homem ele estava no jardim e não tinha conhecimento do mal, ele via principalmente quem era Deus. Então, a força de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, todos os atributos de Deus compensavam muito a fraqueza, compensavam muito quem o homem era, por isso ele não tinha vergonha, ok? Então, o homem poderia viver livremente ali, se relacionar, desfrutar de todos os elementos do jardim, sem sentir vergonha, sem ter nenhum atributo ruim sobre a vida dele. Por quê? Porque Deus estava protegendo. Vamos dar um exemplo bem claro, tá? Vamos dar um exemplo bem claro. Você tem um teu filhinho pequeno, 5 aninhos. O que você faz? Você protege ele do conhecimento do mal, para que ele viva uma vida, desfrute de uma vida com todas as delícias da inocência. Presta atenção. O que nós fazemos com as crianças? Nós guardamos ela do conhecimento do mal que os adultos têm. Com o tempo, nós sabemos que é inevitável, porque o mal habita em nós desde que nós nascemos. Então, a criança, você não tem que ensinar ela a mentir, você não tem que ensinar ela a fazer coisa errada, você não tem que ensinar ela a puxar cabelo, você não tem que ensinar ela a ser egoísta, você não tem que ensinar a criança a fazer as coisas erradas, ela já nasce com esse estímulo. Ao contrário, o pai e a mãe ensinam as crianças a fazer as coisas certas, eles põem limites, eles põem regra, ok? Se nós pudéssemos proteger os nossos filhos do mal e que eles não, nem esse impulso interno fosse sobre a vida deles, nós faríamos. É isso que Deus fez com a criação. Entendeu? É isso que Deus fez. Deixa eu silenciar o irmão aqui, que esse irmão aqui, ele tá... Aí, pronto. Então, o que acontece? O Senhor nos protegeu do mal. Ele nos guardou. Mas ele não nos prendeu. Ele falou, ó, se vocês quiserem, tem ali. Tem o conhecimento do mal, tem a porta de saída desse jardim. Mas vocês vão morrer. Ok? Aí, o que aconteceu? Deus lançou uma palavra. Se vocês comerem do fruto, vão morrer. Ponto. Queridos, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque não tem maldade em vocês. Então, aproveita a vida. Come, bebe, curte, se reproduzam. Nós não sabemos, aqui a Bíblia não deixa claro se já existia homens e mulheres ali, se Adão e Eva já tiveram outros filhos nessas questões, nós não sabemos, a Bíblia não deixa claro. Mas a ordem era para que eles se multiplicassem. A ordem é para que eles desfrutassem da vida. Então aí, beleza. Ok? Entenderam? Então assim, a porta de saída do jardim era o fruto do conhecimento do mal. Aí nós temos aqui a serpente. Que a serpente, ela é a prefiguração de Satanás, tá? Então a serpente mais astuta de todas as criaturas que o Senhor tinha feito, em um momento ali, um belo dia, se aproxima da mulher. E aí, olha a estratégia, tá? A estratégia, ela é a mesma, tá? A serpente fala assim pra mulher: vem cá, querida, deixa eu te perguntar uma coisa. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Ou seja, você pode ver aqui que a serpente está jogando um verde. A gente não sabe se ela não teve acesso à conversa de Deus com Adão, ou se ela já sabe do contexto e está jogando um verde. Nós não sabemos aqui, não está explícito, mas ela joga uma conversa. Ela vai, sabe quando a pessoa te joga uma pergunta aleatória para tirar a informação de você, para depois usar a informação que você dá contra você? É isso que eu vejo aqui. Ela pergunta para a mulher para tirar a informação da mulher. Ó, e é importante vocês entenderem que aqui não tem Eva. Guarda isso. Não tem Eva. Não tem Eva. Aqui só tem mulher. Ai, gente, vai acabar minha bateria. Peraí.
Aí a mulher responde à serpente: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto a que está no meio do jardim. Deus diz que não podemos comer desta fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Aí a mulher responde exatamente como que Deus falou, ok? Mas aqui, ó, é engraçado que a mulher aumenta. Porque Deus não falou de tocar, Deus falou de comer. Você já percebe aqui que já tem um a mais aqui na narrativa da Eva. Da mulher, não tem Eva ainda, tá? Aí, a serpente pega e deturpa o conhecimento que ela tá tendo ali, tá? Aumentou um ponto. A mulher já aumentou um ponto aqui, porque não tinha nada de tocar. Se você for olhar no texto ali atrás, ó, ele fala assim, ó, vamos ver o que Deus falou pra ele. Ó, Deus falou assim pra ele: você pode comer de toda a árvore que está no jardim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você morrerá. Então Deus não falou nada de tocar. Então, sabe quando a gente já aumenta? A gente faz isso. A mulher colocou. O que a mulher tinha que falar de tocar? Não tem nada de tocar aqui. Mas enfim, aqui nós já temos uma questão problemática. Aí, o que a serpente faz? A serpente altera a palavra de Deus. Ela fala assim: certamente vocês não vão morrer. Deus sabe muito bem que no instante em que vocês comerem desta fruta, os seus olhos serão abertos, e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem e o mal. É muito importante a gente entender essa estratégia da serpente. A serpente fala assim, ó, Deus fala: se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. A Eva, a mulher, ela fala: se nós comermos e tocarmos, ela já aumenta um ponto. Aí a serpente vem e ela usa um sofisma. Ela usa um sofisma. Presta atenção, o que é sofisma? É uma mentira no meio da verdade. Ou uma mentira muito bem mascarada de verdade. Por quê? A serpente fala assim: certamente vocês não vão morrer. Aqui ela tá jogando a mentira, porque Deus falou que ia. Aí ela joga uma verdade. Porque é verdade o que ela fala depois. Ela fala assim, ó: Deus sabe muito bem que no instante que vocês comerem a fruta, os seus olhos serão abertos. E vocês serão como Deus, capazes de distinguir o bem e o mal. O que acontece? Realmente, se o homem e a mulher comessem do fruto, eles iriam ter os seus olhos abertos. E eles seriam como Deus, capaz de distinguir o bem e o mal. Mas qual que é o problema? Não capazes de lidar com isso. Deus, ele distingue o bem e o mal? Ele distingue, mas ele é Deus. Ele tem capacidade de lidar com isso. Ele tem capacidade de se separar disso. Ele tem capacidade de não se misturar com o mal. Nós não temos essa capacidade. Então, nós temos capacidade, assim como Deus, de distinguir o que é o mal, de conhecer o mal, mas não de lidar com isso. Não de resistir a isso. Não de suportar isso. Então ela fala uma verdade: Deus sabe, e Deus sabe que no instante em que comerem, seus olhos serão abertos. É verdade. E vocês, como Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, serão capazes de distinguir o bem e o mal, sim. Mas nós não somos capazes de lidar com isso. Então presta atenção, isso aqui se chama sofisma. É uma mentirinha no meio da verdade, ou uma mentira muito bem elaborada para parecer verdade, tá? O que acontece? Nesse caso, a mulher cai. A mulher, ela ficou muito mais convencida e tentada pela verdade que a serpente disse, do que pelo que Deus tinha falado, que eles morreriam. Que eles morreriam. E aí nós podemos ver que essa armadilha... Eita, cara, peraí. Aí. E aí nós podemos ver que essa armadilha é colocada até nos dias de hoje. Em que o maligno, ele usa de sofisma, ele usa de mentiras mascaradas de verdade para nos enganar, nos tentar. E que a gente caia nas armadilhas dele, tá? Então aí, a mulher ficou convencida e, reparando na beleza da árvore e da fruta, que era agradável ao paladar e aos olhos, além de dar entendimento, então, o fruto era agradável aos olhos, agradável ao paladar, era bonita e dava entendimento. Tomou a fruta e comeu. Tomou a fruta e comeu. Depois ofereceu ao marido, e ele também comeu. E aí os olhos de ambos foram abertos. E aí eles perceberam que estava nus. Foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. Então aqui, ela olha, parece bonito.
parece saboroso, parece muito bom, mas vai dar acesso a algo que ela não suporta depois. Ela entrega para o marido não tem prudência, Adão não tem prudência, também come. A questão é, eles adquiriram o conhecimento do mal sem ter estrutura para suportar o conhecimento do mal. E o que o conhecimento do mal fez? Fez eles olharem para eles e verem como eles são de verdade. Então, eles viam a Deus. E eles não tinham conhecimento do que Deus estava ocultando deles para eles não sofrerem. Quando eles viram a distinção, a diferença, a vergonha, a fraqueza, o quão pequeno eles eram, aí eles sentiram vergonha. E eles sentiram vergonha um do outro. Porque essa vergonha que nós vemos, a primeira vergonha que Adão e Eva sentem, não é de Deus, é deles mesmos. Eles se viram que estavam nus e foram juntar folhas de figueira para cobrir-se. Eles fizeram uma roupa ali para cobrir a nudez com as folhas de figueira. Ou seja, eles ficaram com vergonha. Aqui não fala que eles saíram pecando. Aqui não fala que eles saíram roubando, matando. Aqui não fala que eles saíram cometendo crimes graves. Aqui não fala que eles saíram mentindo, nem nada. Aqui falam que eles só tiveram vergonha. Então, o mal, ele não começou da maneira em que nós vemos hoje. Ele começou com uma sutileza. Ele começou somente com uma sensação de vergonha. Ok? Então, sempre que você sentir vergonha, isso aqui você pode saber que é reflexo deste mal aqui, ó. A vergonha, ela se trata da exposição da nossa nudez, da nossa fraqueza, da nossa limitação, do nosso pecado, dos nossos erros, das nossas falhas. A vergonha, ela vem por causa dos julgamentos, por causa dos olhos nos vendo e da separação. Aí, caindo à tarde, o Senhor vinha todos os dias se relacionar com eles, tá? Ouviram a voz e os passos de Deus passeando pelo jardim. E se esconderam no meio das árvores. E o Senhor então chamou: Adão, onde você está? E então ele respondeu: eu percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque me senti nu e me escondi. E aí Deus disse: mas quem disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore a qual eu proibi você comer? E o homem respondeu: foi a mulher que me deste por companheira que me ofereceu a fruta da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? E a mulher respondeu: a serpente me enganou, e aí eu comi. E aí o Senhor se dirigiu à serpente e disse: este é o seu castigo. Você será a única a ser amaldiçoada entre todos os animais domésticos e entre todos os selvagens. Você terá de rastejar sobre o seu ventre e comerá do pó todos os dias da sua vida. Então presta atenção. O Senhor reconhece aqui a influência do maligno, da serpente, a influência de Satanás. Então, aqui o dano foi feito. Aqui o dano foi feito. Por quê? Não tem mais o que fazer. O homem já conhece o mal. Só que quando o Senhor vai lá e lida com essa situação, ele não amaldiçoa o homem. Ele amaldiçoa a serpente. Então você será amaldiçoada. Você é a única dos animais que será amaldiçoada. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas. O mesmo ocorrerá entre a sua descendência e a descendência dela. O descendente da mulher esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Então aqui a gente já temos uma prefiguração para Cristo. Porque aqui o BO já tinha sido feito, mas o plano de restauração também já tinha sido elaborado. Aí ele não amaldiçoa o homem e a mulher. Ele coloca consequências, tá? Ó, para a mulher ele disse: você terá dores de parto durante a gravidez, com sofrimento dará à luz. Apesar disso, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem disse, visto que você deu ouvidos à mulher e comeu da fruta, que eu disse para não comer, o solo da terra é maldito. Ó, ele não amaldiçoou o homem. Ele não amaldiçoou o homem. Ele amaldiçoa a terra. O solo da terra é maldito por sua causa. Então, ou seja, a maldição era para ser para você, mas eu tô colocando na terra. Você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar dela o seu sustento. Ela vai produzir espinhos e ervas daninhas. E você precisará alimentar-se das ervas do campo. Você terá de suar para que a terra produza o seu alimento, até que volte para a terra, da qual foi formado. Pois você foi feito da terra e a terra voltará. Adão deu então à sua mulher o nome de Eva, pois ela se tornaria a mãe
de toda a humanidade. E o Senhor então fez roupas de pele de animais e vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor disse: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. É necessário que ele não coma da árvore da vida para não viver eternamente. Porque o Senhor então os expulsou do jardim do Éden e mandou cultivar a terra a qual tinha formado. Depois de expulsar o jardim, o Senhor então colocou 2 querubins ao lado leste do jardim do Éden e com uma espada flamejante que se movia guardava o caminho do acesso à árvore da vida. Então o Senhor ele protegeu a árvore da vida e arrancou o homem do jardim para que o homem não pudesse viver eternamente como um conhecedor do bem e do mal. Podemos observar que a queda ela não veio trazendo o ser humano maligno da maneira que nós vemos hoje de uma vez. Ela começou gradativamente, ela começou com uma vergonha, ela começou com uma separação. E ela nos deixou, então, ela tirou a imortalidade do homem. Aqui nós sabemos que por um bom tempo o homem vivia ainda milhares de anos, né? Nós sabemos que, milhares não, mas nós temos aqui referências de o homem vivendo 900, né, até 1000 anos. Depois o Senhor reduziu isso, nós vamos ler ao longo da Bíblia, tá? Mas o que acontece? Esta união de nós com Deus, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, e assim vocês serão um conosco, é mais ou menos esse elemento que a gente não compreende. Eu falar para vocês que eu entendo e que vocês vão entender, não vamos entender, porque nós estamos numa condição de ruptura com Deus e com os outros. Então, o que eu entendo aqui? Que nós nos separarmos através de nome, de identidade, esses elementos, eles são a consequência disso. E tudo o que vem posterior a isso é por causa disso aqui. Porque o homem e a mulher, eles se viam como eles eram e não tinham vergonha um do outro, e não tinham medo de Deus. Mas a hora que eles descobriram e o mal acessou o entendimento deles, eles começaram a ver um ao outro como uma ameaça e Deus como uma ameaça. Então, quando Deus chega no jardim, eles se escondem porque Deus se torna uma ameaça. Porque agora eles enxergam o mal. E aí eles começam, então, a separar-se. Eu e você, nós e Deus. Então, esse elemento de unificação, ele é muito, muito bem estabelecido quando a palavra diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Que nós somos um com Cristo. Que lá nós seremos um. Vocês entendem que por mais que a gente tente entender e tente explicar, nós não conseguimos? Por causa do nível da queda? Do nível do dano? Do nível da queda e do dano? Então, é essa questão da separação, de eu me ver, eu sou a Luana, você é o fulano, a outra é a ciclana, e eu me escondo de você, eu tento me proteger de você de alguma maneira. Então, eu venho aqui e eu me protejo do outro. Eu me escondo do outro. Eu me escondo de Deus. E aí que está, espiritualmente. Quando você olha para toda a narrativa bíblica e você traz para a tua realidade espiritual, você vê que nós nos comportamos como Adão e Eva. Você vê que nós somos uma extensão de Adão e Eva. Que nós somos Adão. Então, por que através de um homem toda a humanidade caiu? Porque toda a humanidade deveria estar integrada neste homem. Então, presta atenção. Vou dar um exemplo. Então, Deus criou o homem, a mulher, e criou e mandou se procriar. Então, vários homens e mulheres viriam disso. E chamou-os de Adão. Ou seja, Adão, Eva, eu, você e toda a humanidade, todo mundo era Adão. Ou seja, ele caiu, todo mundo caiu. Agora, se através de um homem nós caímos, é através de um homem que nós vamos ser restaurados. Este é o segundo Adão, Jesus Cristo. Ou seja, quando a gente fala que nós morremos para nós mesmos e renascemos em Cristo Jesus, quando a gente fala que nós não somos mais nós mesmos, mas passamos a ser um membro do corpo operante de Cristo Jesus, quando a gente aceita o sangue de Cristo que nos lava e nos integra novamente a Deus, que paga os nossos pecados, que tira a nossa mancha, a nossa mácula, é porque um homem fez a gente cair e um homem fez a gente ser restaurado. A questão é por quê? É porque nós somos um com Adão. Então a natureza unificada em Adão que habita em nós tem que morrer para que a gente renasça na natureza que unifica nós a Cristo. Para que a gente volte para de onde nós somos lançados fora. Isso. Exatamente, Igor.
Exatamente. Então, por que que parece injusto? Se Adão e Eva que caíram, por que que a gente paga o preço? Porque não tem separação. Deus não criou separado, Deus criou junto. Era para eles se multiplicarem. Então, quando a palavra diz aqui em Gênesis 5, e ela fala assim, ó, Deus criou o homem e a mulher. Ou seja, todos somos homens e mulheres. Ou nós somos homens ou nós somos mulheres. E os abençoou. E os chamou de Adão. No dia em que foram criados. Ou seja, Adão é um só. É o primeiro Adão. É um. Quando que vem um segundo Adão? Quando é em Jesus, não tem outro. Nós não somos extensão, separados de Adão. Nós estamos em Adão. Por isso que nós pagamos o preço. Por isso que nós nascemos com essa raiz de pecado. Por isso que nós nascemos malignos. Porque Adão escolheu sair, nós saímos com ele. Nós escolhemos junto com ele. A questão é, através de um homem que caiu, todos caímos. Mas através da obediência de um homem que não fez o contrário do que Deus mandou, que é Jesus Cristo, nós somos restaurados. Então, essa é a questão. Então, quando você presta atenção, guarda isso na sua cabeça. Guarda isso na sua cabeça. Nunca se esqueça que quem deu o nome para a mulher de Eva foi Adão. Se algum dia você achou que foi Deus que chamou ela de Eva, não é o que está escrito. Até a queda, Eva era só mulher, mas ela era Adão. Porque os chamou de Adão. Só depois que Adão vai olhar para ele e falar, mas você é outra. Por que que Adão fala, mas você é carne da minha carne. Você é osso do meu osso. E aí depois ele olha para ela e fala, não, agora você é Eva. Agora você é outra. Eu tenho vergonha de você. Você é a culpada. Você entende o mecanismo como muda? Ué, quando a gente não conhece o mal, é carne da minha carne, osso do meu osso. Uma só carne, nós somos um. Não tem separação. Eu te vejo, você me vê, nós não sentimos vergonha. Eu vejo a unidade que eu estou em você. Nós somos membros operantes do mesmo corpo que se relaciona com o Criador. Aí o pecado entra, o mal entra. Você é Eva. Você é culpada. Você é outra. Você é outra identidade. Você é outro indivíduo. Você é separada. E aí eu te chamo com outro nome. Então, quando nós nascemos e colocaram um nome e nós formamos uma identidade única, é exatamente este elemento que Deus quer retirar de nós. Por que que é o ego que tem que morrer? Por que que é o ego que tem que morrer? Porque você tem que morrer e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus, mas você não perde seus elementos. Por quê? Porque este ego é o que faz você se ver separado de Deus e separado do outro. É este ego adâmico que nos faz ter identidades distintas, egoístas. Do ego, egoístas, é do ego. Eu pra mim, de mim, eu quero tirar vantagem, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero isso, eu quero aquilo. E Deus tá falando assim, não, eu preciso mostrar pra vocês que vocês são um só. E é por isso que o Senhor bate tanto na tecla de olhar e amar ao outro como a si mesmo. De olhar para o outro e ajudar o outro. Por quê? É basicamente Deus falando assim, vocês não estão vendo que quando vocês ferem o outro, que quando vocês julgam o outro, que quando vocês fazem mal para o outro, vocês estão fazendo mal para vocês mesmo, porque vocês são um só? Vocês não estão vendo que a vida de vocês é caótica deste jeito, porque vocês estão ferindo o outro e não percebem que se ferem no processo? Porque vocês são um corpo único operante? Experimenta olhar para uma multidão e ver um organismo só funcionando. Eu já fiz isso. Sabe quando você tem o formigueiro e as pessoas, elas mostram, os cientistas, quando eles vão explicar o formigueiro, aquele monte de formiga andando para lá e para cá, eles falam que eles são uma coisa só? São vários indivíduos coordenados numa só estrutura. É igual ao nosso corpo. Nós somos um indivíduo com trilhões de células. Cada célula sua é um organismo vivo, operando. Mas ela é você. Suas células são você, seu dedo é você, seu nariz é você, seu olho é você, seu ouvido é você, seu pé é você. Mas são membros operando em você. Então é isso que a gente não entende quando a palavra diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Agora, como matar o ego? Matar o ego é você entender exatamente o que o Senhor quer dizer quando ele fala, vocês são um em Cristo Jesus. A igreja de Cristo é um corpo único, operando no mesmo espírito com um só cabeça.
E o objetivo deste corpo espiritual operando é trazer mais membros de volta para o corpo. Então, por exemplo, eu aqui, Luana, eu sou um membro operante do corpo de Cristo. Quem que me governa? O cabeça, Jesus Cristo. Eu aceitei o chamado de ser reintegrada a Deus através dele. E o que eu faço? Então, eu passo agora a buscar outros membros que estão dispostos a se reintegrar, porque você tem escolha. E como que eu consigo fazer isso? Identificando o fato de o meu ego não permitir que eu queira que você seja reintegrado no corpo. Então, uma pessoa que ela opera pelo ego, ela só quer saber do dela. Você já viu aquelas pessoas que são extremamente religiosas, mas não pregam o evangelho? Não se importam com a salvação dos outros? Não se importa com a alma das pessoas? Ué, mas se vocês são... Se eu vejo, tipo assim, se eu consigo entender que cada pessoa que está aqui, sendo ainda ou não integrada ao corpo de Cristo, é um membro vivo, operante do mesmo corpo ao qual eu faço parte, e que todas as vezes que eu vou ferir alguém, que eu faço mal para alguém, ou que eu faço mal para mim, eu estou ferindo diretamente a ele. Por isso que o Salmo 51 diz: eu pequei contra ti, e somente contra ti pequei. Ou seja, você pode pecar contra você pode pecar contra o outro, você pode pecar contra Deus, mas sempre você vai atingir a Deus. Por quê? Deus nos criou como um membro operante dele. Todas as vezes que nós deixamos o mal nos governar e fazemos mal a algo, a alguém ou a nós mesmos, nós estamos afetando diretamente um corpo que Deus criou para operar. Não tem separação para Deus. Por que todos nós estamos caídos? Porque todos nós somos um para Deus. Somos agora indivíduos e que Deus trabalha agora nessa identidade caída que nós formamos. Então, quando Deus chega e fala, Luana, ele trata comigo como indivíduo, com as minhas peculiaridades, assim como eu disse para vocês no início da live. Ele trata com Moisés, ele trata com Davi, ele trata com Paulo. Até mesmo Jesus vem com uma identidade parecida com a nossa. Jesus, ele assume essa posição que nós temos de uma identidade. Jesus, ele é o verbo. Ele é o verbo. Jesus, antes de assumir a forma humana, ele é só o verbo. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Na Bíblia ele vem como anjo, ele vem como homem, ele vem como glória, ele aparece como vários elementos. Nós conhecemos ele agora como Jesus. Por quê? Porque ele assumiu a forma de identidade ao qual nós estamos acostumados. É olhar um homem e atribuir uma identidade a ele. Por isso que ele se revelou como homem. A verdade encarnou uma identidade semelhante à nossa, só que sem a corrupção ao qual nós estamos. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente entende que ele se colocou nessa posição rompida que nós estamos para a gente reconhecer o caminho de volta. E nós não conseguimos reconhecer esse caminho. Nós não sabemos onde está o caminho para unificar-nos a Deus, o caminho para a gente sair dessa separação. Aí Jesus vem e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Eu desci, eu me submeti à mesma situação em que vocês estão agora para vocês me enxergarem, para vocês me verem, para vocês traçarem um caminho de volta. O caminho de volta é morte. O caminho de volta é a morte do eu, a morte do ego, a morte da raiz adâmica. Por isso que temos que renascer em Cristo Jesus, por isso que temos que entender que somos um em Cristo Jesus, por isso que temos que enxergar a igreja de Cristo operando como um corpo só, por isso que nós temos que saber que cada irmão, cada pessoa, porque por isso nós nos chamamos de irmão, nós somos filhos do mesmo pai. Então é por isso que sempre que a gente entende e vê igreja, nós temos que saber que quem nos separa em denominações, quem nos separa em estruturas, quem nos separa em sistemas é o homem, e o Deus não nos separa. Para Deus, os católicos, evangélicos, adventistas, todos nós, independentemente de quão nós fazemos esforço para nos separar, todos nós estamos sendo colocados de volta no corpo através da fé e do novo nascimento em Cristo Jesus. Por isso que para mim, é uma bobagem essas separações. Mas é uma consequência da queda. A nossa especialidade é nos separar, a nossa especialidade é romper com o outro, a nossa especialidade é olhar, julgar e descartar. E nós fazemos isso mesmo tentando servir a Deus.